Quando eu oro por uma nação, principalmente por Israel, eu não choro e nem fico com pena, porque Israel é a amada do Senhor. Eu choro porque eu passo a sentir as dores que ela sente, porque eu sou um com Cristo. O meu choro não é de pena, o meu choro é de sentir a dor dos familiares que perderam vidas ali. Mas eu sei que a mão do Senhor, o braço forte do Senhor é com Israel. E a gente sabe, quem já perdeu entes queridos sabe como é difícil perder alguém que ama, que é da família. E principalmente numa situação como essa, que foi pego de surpresa. Foi pego de uma forma covarde. Mas eu creio que o Senhor está com a mão forte ali, está estendendo a mão. Amém? Bom, eu tenho algo para compartilhar com você hoje à noite. Você pode declarar comigo assim: o poder da bênção na comunhão dos santos. Você pode declarar novamente: o poder da bênção na comunhão dos santos. Olha para o lado aí e identifica esse santo, essa santa que está do teu lado. Ora, você identificou, libera um sorriso aí para essa pessoa. Isso faz parte. Quando temos o entendimento de quem nós somos em Deus e quem Deus é em nós, quando olhamos para o próximo, nós liberamos amor e enxergamos como Deus enxerga. E eu quero estar compartilhando com vocês hoje um salmo que ele tem 3 versículos, mas que poderosos 3 versículos são esses. Poderosíssimos. E como nos leva a mergulhar nesse ambiente da comunhão. E eu quero ler com você Salmos 133. Eu tenho aqui em 2 versões, eu vou ler uma, tá? Que é na NVT, tá bom? Eu não sei qual é a versão que está aqui, na RA, muito boa essa versão. Muito boa. Eu sempre pego ela, depois a NVT e depois eu começo a olhar outras versões. Eu vou ler essa versão aqui. E eu acho lindo como o salmista começa esse salmo com uma exclamativa afirmativa. Oh! Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Passa. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor, diga comigo, ali. Vamos lá, ali. Ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Diga, bênção e vida eterna. Diga de novo, bênção e vida eterna. Tem uma versão aqui que eu digo que eu gosto muito dela, que ela é bem escrachada. Ela é bem, sabe,
é bem clara. Não querem dizer que essa daí não seja. Mas eu gosto de fazer comparativos. Diz assim na versão que eu tenho aqui: é maravilhoso e belo quando os irmãos vivem em união. É como o caríssimo óleo da unção derramado na cabeça, descendo pela barba de Arão e pela gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho sobre o Monte Hermon, descendo pelas encostas de Sião. Sim, é dali que o Eterno ordena a bênção e também a vida eterna. Não fui eu não, né? Está chorando por minha causa, não. Chora não, neném. Ai, Jesus. Este é um dos 15 salmos que declara, que é conhecido como Cânticos de Ramagens, ou Cântico dos Degraus, ou Cântico do Peregrino. Do Salmo 20 ao 134, 134. São conhecidos como Cânticos de Ramagem, Cânticos de Degraus. Este é um salmo de sabedoria que celebra, tá? Ele celebra as alegrias da harmonia fraternal em meio a uma sociedade. Tá? Ele se encaixa dentro desses salmos, desse rol de salmos dos cânticos de degraus, dos cânticos de ramagem, pelo fato que ele reflete verdadeiramente a verdadeira alegria que pode discorrer em uma comunidade, em uma sociedade. Isso é fato. E eu acho interessante porque a maneira como o salmista declara, começa esse capítulo, começa esse texto. É incrível como ele ressalta e declara. Com certeza, eu vejo não somente uma condição de esperança, mas sim de certeza, de confiança do que é necessário para que uma comunidade, para que uma sociedade, para que uma igreja discorra de forma eficaz. E ele começa declarando: é maravilhoso e belo. Uau! Não é apenas maravilhoso, mas também é belo. Quando os irmãos vivem em união. Você consegue imaginar isso? Quando acontece a verdadeira união. E a sociedade israelita, ela é um dos maiores exemplos do que é união, do que é unidade. Diga-se agora o que está acontecendo lá. É incrível. Quando há uma convocatória, como o primeiro-ministro fez ontem, o governante primaz daquela nação, Benjamin Netanyahu, sei lá, o Benjamin, o primeiro-ministro, o presidente, o que governa. Ele fez uma convocatória para todos os civis se reunirem. E o incrível é que, de bate-pronto, eles se propuseram, se disponibilizaram. E já deixaram de salvaguarda, já de aviso que, se necessário for, vão precisar das mulheres e das crianças. O salmista, ele faz uma comparação. E na minha versão, quando ele começa no versículo 3. Ele começa com uma preposição, né? Uma palavra, uma frase que liga a algo. Ele faz um comparativo que a comunhão é tão importante quanto a unção. Vocês já perceberam isso? Ei,
É como o óleo que discorre sobre a cabeça e vai pela barba de Arão. Você consegue entender o poder que existe, a autoridade que se é liberada quando um povo caminha em unidade, em comum acordo? O salmista fala assim: ei, é como o óleo precioso. Na minha versão é como o óleo, deixa eu ver aqui para você. É como um óleo caríssimo, o óleo da unção, que é derramado na cabeça. É como? A unidade, a comunhão, ela te leva a um nível que você não consegue imaginar, mas ela libera sobre você uma porção de autoridade, uma capacidade de você conseguir vencer lutas que você não consegue vencer sozinho. Bom, vamos lembrar da história da Torre de Babel. Começaram a construir, vamos construir até chegar ao céu, para termos acesso a ele. E começaram a construir. E fala-se a palavra que naquela época todos tinham a mesma fala, o mesmo idioma. Só que a deidade olhou e disse: ei, essa galera aí está fazendo algo em comunhão. Eles estão fazendo algo em unidade. Eles estão fazendo algo com um propósito. Só que o propósito que eles estão tendo está errado. O que Deus falou? Galera, se fosse lá no Ceará, dizia assim: negrada. Galera, vamos descer lá e vamos confundir eles, porque senão eles se tornarão imbatíveis. O povo naquela época, eles estavam em comunhão, eles estavam em unidade, fazendo algo que não era para ser feito. E foi necessário, diga comigo, uma intervenção celestial. Só para você ter dimensão do poder que existe na comunhão. Se você chega em um ambiente onde existe uma comunhão que discorda das coisas que você está vivendo nessa casa, corre-se um grande risco de você ser roubado e você perder aquilo que Deus tem para você. É a mesma coisa se chega alguém aqui com sentimentos suicidas, que quando chega aqui começa a sentir o amor do Pai, porque nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo, e a comunhão que vem do trono de Deus, ela exala, ela libera vida. A unção, aliás, a comunhão, ela é tão preciosa, como a unção. Ela compara a autoridade que existia em Arão, porque Arão, ele era sumo sacerdote, ele não era apenas um sacerdote. Arão tinha autoridade sobre ele. De todas as vezes que ele fazia o sacrifício, os pecados era tirado, era esquecido da vida daqueles que levavam o sacrifício. Para você ver o tamanho e a autoridade que aquele homem carregava. E aqui a palavra está fazendo um comparativo. Como a comunhão tem poder e autoridade para estabelecer algumas características que existem no reino de Deus, que pode ser estabelecido no corpo de Cristo. Foi na comunhão que Pedro teve uma revelação. Foi no momento que ele estava sentado com Cristo, que eles estavam conversando em um momento de comunhão. Quem dizes que quem eu sou? Jesus perguntou. Ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perceba que nesse momento, pelo fato de um momento de comunhão, ter tido um entendimento, uma revelação, veio ele,
um desígnio, uma palavra. Não foi homem, nem sangue, nem carne que revelou, senão o próprio Deus. Se você ler lá em Mateus 16, do 18 e 19, você vai ver. Por conta disso, ele recebeu as chaves dos céus. E quando nós entendemos sobre as chaves dos céus, requer muito tempo para poder falar sobre isso. O poder que existe nas chaves dos céus. E nós, como igreja, nós não utilizamos essas chaves da maneira correta. E eu não quero me ater a isso, porque senão a gente vai discorrer e vamos terminar tarde, mais tarde ainda. Israel é uma nação que prima pela comunhão. Em Hebreus 10, 25, nos sinaliza de forma clara o poder da comunhão. Coloca para mim. Tão bem, hein? Glória a Deus. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Deixa eu falar algo. Não fique sem se congregar. Procura uma tribo. Procura um clã. Para que você faça parte desse corpo. Porque você sozinha, a tua pessoa sozinha, está em risco. Em 1 João 1,3. Coloca aí para mim rapidinho. 1 João 1,3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Comunhão. É inevitável. Eu posso dar outros versículos, eu posso dar Atos 2, do 44 ao 47, eu posso dar João 13, do 34 e 35. Mas eu quero que você se atente a João 17, 23. Coloca para mim aí. João 17, 23. Volta o 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Para mim, esse é um dos versículos que mais deixa claro o poder da unidade. Pare um momento e se veja um com Cristo agora. Sério, pastor? Sério? Aí, onde você está? Pastor, mas eu não sou nem crente. Não tem nada a ver com isso. Se veja um com Cristo agora. Se veja curando pessoas agora. Se veja liberando palavras de vida a outros. Eu amo quando eu tenho a oportunidade de sair com filhos da casa para fazer qualquer coisa. Eu amo. Porque eu decidi algo. Deus, sozinho ou com outras pessoas, eu quero ser você. E quero que você seja eu. E sempre quando tenho a oportunidade de sair com alguns irmãos da casa para fazer, seja o que quer que seja para fazer, qualquer coisa. Eu sou decidido. Eu estou decidido. Ser um com Cristo. E ser um com Cristo
é estar disponível para fazer algo que ninguém quer fazer. Orar por alguém, liberar uma palavra por alguém, independente de que seja irmão ou não, que seja convertido ou não. Tem uma palavra de entendimento, tem uma palavra de gratidão. Independe. Porque eu decidi ser um com Cristo. Porque eu entendi o poder da unidade. Porque eu entendi o poder da comunhão. Porque eu entendi que independente da tribo, língua, raça, cor ou credo, eu sou um com Cristo. O corpo de Cristo, quando ele se torna um com Cristo, porque é corpo de Cristo, ele consegue atingir novos níveis. Ele consegue galgar degraus para estabelecer o reino de Deus, independente do local onde esteja. Quer seja em um hospital, quer seja na rua, quer seja num salão de estética, quer seja em uma academia, quer seja dirigindo. Diga comigo, independe. Vamos lá, independe do local. O que importa é ser um com Cristo. É um com Ele. Diga, um com Ele. Vivendo a unidade do corpo de Cristo. Vamos lá. Agora, veja que belo. Quando o salmista faz esse comparativo. E ele, nos próximos versículos, no 2 e no 3, ele faz um comparativo também, não somente com a unção, mas ele faz comparativo do poder da comunhão. Eu até escrevi isso. Ele compara a comunhão com 2 dos 7 lugares espirituais de abundância. Ele compara, ele fala do Monte Hermon e fala do Monte Sião. E eu enlouqueci quando eu vi isso. Dos 7 lugares, que é o Vale de Saron, Monte Carmelo, a Glória do Líbano, o Vale de Arcó, Monte Hermon, Monte Sião e Jardim do Éden. São 7 lugares espirituais de abundância. Trabaciou, papai. Monte Hermon. Olha só o que ele fala. Faz um comparativo com a unção. E o nível sacerdotal elevadíssimo. Porque hoje já não é mais Arão a nossa referência. É Jesus, o nosso sumo sacerdote. E depois ele fala. É como, mais uma preposição na minha versão, o orvalho sobre o Monte Hermon, descendo sobre as encostas de Sião. Vamos lá. No Monte Hermon, onde existe a bênção do reino, e o orvalho de Hermon. No livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares, de Salomão, no versículo 8 do capítulo 4, fala assim: venha comigo do Líbano, minha noiva, venha comigo do Líbano, desça o monte Amaná, dos cumes de Senir e do Hermon, onde os leões têm suas tocas e os leopardos vivem nas montanhas. Isso arremete um local de abastança, um local onde tem para todos. O orvalho do Monte Hermon é nevado, tem 3 picos e se compara com a unidade. Ele se assemelha à deidade de Deus. Quando o ar fresco, preste atenção,
quando o ar fresco sopra dos picos nevados do Monte Hermon e se encontra com o vento quente do deserto, porque o Monte Hermon, ele fica na base de um deserto. A base dele é um deserto, na verdade. As nuvens começam a aspergir uma abundância de orvalho que encharca e penetra e remove da terra toda substância que não tem nutriente, renovando a terra. Perceba, o orvalho de Hermon, ele penetra nas raízes das árvores e plantas. E isso não é somente uma umidade superficial. Na base do Monte Hermon, é um local onde existem lindos jardins. Quando começamos a entender, e esse monte é um local onde Deus estabeleceu para que o seu povo conquistasse, está lá em Deuteronômio 4:8, tá? Desse monte descai um orvalho copioso, não para, sempre tem, independe de período, época e estação. Devido a esse orvalho, mesmo caindo em tempo seco, as tendas das pessoas que ficam próximos ficam tão molhadas que é como se tivesse chovido a noite inteira. A terra não deixa de produzir. O que é que eu estou querendo dizer para você? Na comunhão, na unidade do corpo de Cristo, a bênção não para de chegar, ela continua acontecendo, e sendo abençoado, e abençoando a muitos, e recebendo, e entregando a outros. É uma continuidade, diga comigo, a continuidade. Vamos dar comunhão através do corpo de Cristo. É inevitável. Sobre esse monte, o orvalho cai muito, copiosamente, gente. E sabe o que é interessante? É porque assim, ó, o orvalho que normalmente chamamos de Hermon, ele não fica perto de Jerusalém. Ele não atinge Jerusalém. Mas o salmista declara, e aqui se entende que isso é uma hipérbole. É uma frase onde o salmista declara, porque ele sabe que vai acontecer. E para mim fica claro algo, independe de distância. Quando eu entendo que eu faço parte da unidade do corpo de Cristo, a bênção se estende até onde eu estiver. O favor do Senhor vai até onde eu estiver, até onde você está. Mas isso depende muito da unidade, da comunhão do corpo de Cristo. Esse lugar é um lugar de refrigério, de conforto. É um lugar que tira, diga assim, Hermon é o lugar onde tira toda a esterilidade que possa existir na face da terra. Ei, quer que a graça do Senhor superabunde na sua vida? Viva a comunhão do corpo de Cristo. Viva a unidade do corpo de Cristo. Isso é claro. Tome essa questão do orvalho Hermon como algo exclusivo que Deus tem para você. Tome sobre a sua vida. Todo mundo fala que os israelitas são, onde chegam, prosperam. Porque eles acreditam na palavra que existe sobre ele. E quando fala sobre Israel e o Monte Hermon, isso é uma linguagem
tanto estando em Israel como em qualquer outra parte do planeta, a bênção vem. Porque eles são fiéis através da unidade do corpo de Cristo. 2 Coríntios 13, no 11, fala assim: irmãos, encerro a minha carta com estas últimas palavras. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutuamente. Vivam em harmonia e em paz. Vivam em comunhão. Então o Deus de amor e paz estará com vocês. Dessa maneira, as palavras para sempre são aplicadas conforme na última parte do versículo 3 de Salmo 133, onde a bênção é ordenada para sempre. Sião, que é o monte do Senhor, quem estuda um pouco de escatologia, quem fez escola de realinhamento, sabe que lugar precioso é esse. Não é somente um lugar físico. É um lugar em Deus. Porque Sião também é conhecida como cidade de Deus, cidade de paz, cidade de Davi. Em toda a Bíblia, alguns versículos tratam de Sião como um lugar terreno. Mas eu quero falar para você, um lugar espiritual também existe. É o lugar da santidade, onde a santidade de Deus habita. É a presença da bondade de Deus. O escritor de Hebreus, ele fala muito claro em Hebreus 12. Coloca para mim Hebreus 12. Não, coloque aí, que eu vou lendo aqui na minha versão. Diz assim, Hebreus 12, 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firmes em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que eu esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está assentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, Sião. No mesmo capítulo 12, no versículo 10, fala assim: pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Esforcemo-nos para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor, verá a Deus. Viver em paz, viver em comunhão. No versículo 14 desse mesmo capítulo, do 14 ao 16, fala assim: pois nossos pais, aliás, já li, tá certo? Já, até o 16 fala isso. Mas o que eu acho interessante é porque no 22, do 22 ao 24 fala assim: vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é o juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala das coisas melhores que falava o sangue de Abel. Nesse lugar espiritual, é um lugar onde você tem o prazer de desfrutar da bondade de Deus. Só que nesse lugar, quando você desfruta, você decide viver essa bondade. São lugares que nós precisamos entender, que atingem o nosso espírito, reverberam nas nossas emoções e refletem no nosso corpo, que sofre as consequências. O que eu estou querendo te dizer nessa noite? Que por conta do sacrifício que Cristo fez há mais de 2000 anos atrás,
em se deixar ser levado ao ponto de ser crucificado, ele nos habilitou a viver nessa atmosfera, nesse local chamado unidade do corpo de Cristo, que discorre depois do processo da comunhão. E eu quero falar algo aqui. Existem pessoas hoje aqui que estão precisando de algo específico na sua vida. E algumas têm buscado em todas as áreas, de todas as formas, fazer algo e encontrar a solução. Mas a palavra diz que é na comunhão aonde ele ordena a bênção. Eu vou dizer de novo, é na comunhão aonde ele ordena a bênção. E sabe o que eu acho interessante? É porque na minha versão, na que eu li aqui, fala assim, ó. Sim, é dali que o Eterno ordena a bênção e também a vida eterna. Talvez você veio para cá atrás de uma bênção. Mas eu acredito que essa é uma noite de Santa Ceia, onde Deus tem para liberar sobre você também a vida eterna. A vida eterna. E eu vi um texto muito interessante. Em Cristo não há nem Oriente nem Ocidente. Nele não há norte nem sul. Mas há somente uma grande comunidade de amor que se espalha por toda a larga terra, por toda a extensão da terra. Deus, Jesus, o Espírito Santo, está querendo liberar nessa noite, através da comunhão, uma porção de amor para estabelecer uma cura na tua vida. Desde segunda-feira eu tenho recebido notícias de milagres, de curas. Porque Deus me falou que hoje seria uma noite de cura. Não é somente ceia. Não. Diga comigo. Não é somente uma ceia. Diga. Nunca foi isso. Diga assim comigo. É comunhão. Diga. E nela a bênção é ordenada. Nela a cura, a transformação é liberada. Eu não sei qual foi a tua intenção de vir hoje. Se era só para cumprir um rito. Deixa eu te falar. Você foi pego. Porque Deus não quer somente um rito. Ele quer um relacionamento.